Em um jogo pouco produtivo e com poucas oportunidades, o Grêmio termina com um empate em 0-0 no Grenal neste duelo contra o Inter. Eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Já vale destacar a fase que o Grêmio chegou nesse jogo. Chegou em uma fase bem ruim, vindo de sequências de derrotas contra o Vasco, o Palmeiras. Aí tem aquele empate contra o Remo, a derrota contra o Montevideo City Torque. Então o Grêmio chegou em uma fase bem ruim contra o Inter. E é incrível que nos grenais que teve ao longo da temporada, o único Grenal que o Grêmio foi tratado como favorito foi no primeiro Grenal. Naquele jogo onde as equipes ainda tinham poucas amostras, né? E o Grêmio era tratado como favorito por todos os investimentos que fez. E foi lá e foi atropelado no Grenal, né? Tomando 4-2. Na final do Gauchão, o Inter já era tratado como favorito porque jogava melhor. E o Grêmio mete 3-0. Na volta administra esse placar e é campeão. E aí agora neste jogo, um Brasileirão onde o Grêmio começou melhor, o Inter começou muito mal, mas de algumas rodadas para cá, o Inter veio melhorando, conquistou bons resultados, venceu o Santos na Vila Belmiro, venceu a Chapecoense jogando em casa. Em contrapartida, a gente entrou nessa má fase que eu acabei de citar. Então, de fato, era um Grenal onde o Inter era favorito e jogava em casa. E o Grêmio consegue arranjar esse 0-0. O futebol do Grêmio está longe de ser brilhante, está longe de estar bom. O Grêmio ainda está muito longe do ideal, mas conquistar esse um pontinho em um Grenal onde o adversário era favorito, jogando fora de casa, acho que não é de se desprezar. A gente sempre espera algo a mais, sempre espera um Grêmio que vença e que convença também. E de fato isso não vem acontecendo. Mas dentro desse contexto, um Grenal no Beira-Rio, com o Inter em um momento um pouquinho melhor, é um ponto que não vou falar que a gente tem que comemorar, mas é um ponto que deve sim ser valorizado. Dentro do jogo, o Inter até teve mais volume de jogo em vários momentos, mas eu gostei da ideia do Luiz Castro dentro do jogo. Não teve nenhuma mudança muito drástica na escalação, né? A base do time foi a mesma, o Everton no gol, nas laterais o Pavão e o Pedro Gabriel na esquerda, enquanto está sem o Marlon, né? Ali vale destacar a coragem do Luiz Castro, nem pensou duas vezes e tirou o Caio Paulista do time e colocou o Pedro Gabriel. Na linha de zaga, o Vieri e Gustavo Martins. No meio de campo, foi com três volantes, sendo o Nardoni, o Arthur e o Noriega, e aí é a grande mudança, né? A grande mudança é o posicionamento do Noriega. O Noriega jogou ao longo do Grenal inteiro como um terceiro zagueiro. E aí com a expulsão do Vieri já nos minutos finais, já com 44 do segundo tempo, não precisou nem fazer mexida. Só prendia ainda mais o Noriega entre os zagueiros e é isso. Não precisou nem modificar a formação, porque já tinha um Noriega muito recuado dentro do jogo. E mais à frente, de um lado o TT, do outro o Amuso e o Carlos Vinícius centralizado. O TT é um dos caras que mais está sendo criticado pelo Grenal e de fato foi muito abaixo. Meio desligado dentro do jogo. Teve um lance que muita gente ficou revoltada, que foi um passe que ele deu pela ponta de direita, né? Deu um passe para uma ultrapassagem que não tinha ninguém passando, né? Ali o Pavão tinha que ter ultrapassado para receber aquele passe, não passou, mas de qualquer forma o erro é de quem tá com a bola, né? O TT que tem que perceber se tinha alguém passando por ali. Independente de o Pavão ter que passar e não ter passado, o TT que tem que ter essa noção dentro da jogada, né? O TT de fato foi bem abaixo, tanto é que o enamorado quando entrou no lugar dele gerou bem mais volume de jogo, cruzamentos, bons passes, ajudou mais na recomposição também, agregou mais no geral o enamorado. Acho que a grande notícia positiva dentro do jogo é essa variação que o Luiz Castro conseguiu encontrar do Noriega fixo como um terceiro zagueiro. Eu acho essa variação muito interessante. Você prende o Noriega como esse cara da saída de jogo entre os zagueiros, dá liberdade para o Vieri pela esquerda e para o Gustavo Martins pela direita, até porque são dois zagueiros rápidos e com boa capacidade técnica. Dentro do Grenal, o Vieri foi até bem nesses minutos finais que ele teve um pequeno erro na hora que ele foi dominar a bola escapou, foi pro Inter, ele foi matar a jogada, fazer a falta no Thiago Maia, tanto é que ele faz a falta sabendo que ia tomar o cartão amarelo, faz e já sai correndo de costas, e o Bruno Arleu de Araújo dá o vermelho. Né? De fato, uma entrada dura, não sei até que ponto era para amarelo ou para vermelho, porque a ideia do Vieira era claramente só parar o contra-ataque, só que foi uma dose de força um pouquinho além, né? E aí ele foi expulso. Não vou falar que foi um erro, mas eu acho que é discutível essa expulsão do Vieri. Acho que se eu falar que foi um erro, eu vou estar sendo meio clubista.
Mas, de fato, o Vieri é expulso nessa reta final. Eu achei que ele fez um bom Grenal no geral. Já o Gustavo Martins teve muitos erros técnicos, né, cara? Teve erros de passe na entrada da área. Tanto é que, pra mim, o craque do jogo foi o Everton. O Everton fez grandes defesas e em vários momentos salvou o Grêmio. O Everton vive uma fase muito boa, vem fazendo grandes defesas. No jogo contra o Montevideo City Torque, ele falhou no gol do Montevideo City Torque, mas faz parte. Goleiro, cada errozinho é muito aumentado esse tipo de erro, né? Porque impacta direto no resultado. E o Everton fez um jogo ruim contra o Montevideo City Torque, por mais que até tenha feito outras defesas difíceis dentro daquele jogo, falhou no gol que deu a derrota do Grêmio. Mas no Grenal fez grandes defesas e de fato salvou o Grêmio. No primeiro tempo mesmo, no início do jogo, fez boas defesas. O Everton no geral foi muito bem. Mas assim, o Inter produziu um pouquinho a mais do que o Grêmio, mas mesmo assim foi pouco. E o Grêmio teve uma chegada o jogo inteiro, que foi uma bola parada, uma finalização onde o Rocher faz um milagre. E na defesa, né, no rebote, o Nardoni chega finalizando de cabeça e a bola acaba subindo e perde ali a chance. O Grêmio teve uma chance no Grenal, mas foi a chance mais clara do jogo, né? Então assim, o Grêmio chegou pouco, mas quando chegou foi a melhor chance dentro da partida. No geral, foi um Grenal fraco e que termina dessa forma zerada. De novo, para mim o grande ponto a se enaltecer é essa variação tática do Noriega preso entre os zagueiros, que isso dá liberdade para o Martins, para o Vieri, você afunda mais o Pedro Gabriel e o Pavon, prende o Nardoni e o Arthur nesse meio de campo com mais liberdade, e mais liberdade para flutuar nesse meio de campo e fazer o jogo acontecer, né? Sendo esses dois caras os caras que comandam esse meio de campo do Grêmio. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que essa variação pode ser aproveitada daqui para diante, não é só no Grenal, dá para utilizar ela em outros jogos. Eu acho que contra adversários mais fracos que vai ser interessante ver como que vai ser essa variação. Mas eu acho que ela pode seguir sendo aproveitada, porque você abre bastante os seus zagueiros, os laterais você pode transformar em pontas e os seus pontas de origem, que dentro do jogo foi o Amuso e o TT, você traz eles mais para dentro do campo, para ter todo o corredor para os laterais. Acho que mesmo prendendo o Noriega entre os zagueiros, dá para utilizar esse tipo de formação contra adversários mais fracos, né? Porque contra adversários mais difíceis, lógico que dá, você tem uma cautela defensiva maior, mas adaptando uma coisinha ou outra, espetando mais os laterais, dá para utilizar isso contra adversários mais fracos também. Acho que esse Grenal em resultado não é nada brilhante, mas pelo contexto é um resultado bom. E a principal novidade é o Noriega preso entre os zagueiros e deu muito certo. O Grêmio se defendeu bem. A maioria das chances do Inter foram de erros de saída de jogo do Grêmio. Que eu falei, o Martins teve erros de passe que não podem acontecer, por exemplo. Mas no geral é isso, um Grenal pouco inspirado, mas pelo contexto é um resultado bom. Vamos torcer para nas próximas partidas o Grêmio melhorar, conquistar vitórias. Mas de fato a grande notícia é essa variação com o Noriega mais recuado entre os zagueiros e deu certo. O Grêmio se defendeu bem, ainda produziu pouco, mas pelo menos conquistou um pontinho. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!